Nesse vídeo você vai aprender a fazer o controle financeiro do seu contas a receber. Os maiores problemas que eu vejo nas empresas que eu atendo é justamente a falta de conhecimento do que vendeu, né, e quando vai receber por essa venda. Então aqui a gente está falando de vendas a prazo, aquela venda que você faz ali na maquininha de cartão, a venda que você faz no boleto e você acaba esquecendo quando é que você vendeu, inclusive você acaba esquecendo que vendeu. Esse é um outro problema também. Então, o objetivo dessa aula aqui é você saber o quanto foi que você vendeu a prazo, né, que você tem para receber a prazo, né, que é o controle do contas a receber. Aqui a gente não está falando de faturamento. Faturamento você vende à vista, você vende no Pix, você vende no débito e você recebeu, acabou a transação. Aqui a gente está falando de vendas a prazo, aquilo que você normalmente perde o controle, que eu sei. Então é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like aí, porque com certeza a aula aqui vai te ajudar bastante aí no seu controle financeiro. Então é o seguinte, vamos lá para a tela que eu já quero mostrar para você, na prática, como é que vai funcionar o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar com dois relatórios básicos, o cartão de crédito e boleto. Se você tem qualquer outra promessa de recebimento, né, promessa de pagamento por parte do seu cliente, você também vai poder incluir aqui como uma tabela acessória, tá bom? Então é o seguinte, aqui a gente vai trabalhar com cartão de crédito e boleto, que é a grande maioria das vendas que você vai ter, provavelmente, né? Então é o seguinte, cartão de crédito. De onde é que você tira as vendas de cartão de crédito? Da própria operadora do cartão. Então, se você tem a maquininha lá da Cielo, você vai ter um relatório, você vai exportar para o Excel e dentro do Excel você vai montar mais ou menos o que a gente tem aqui, tá? Cielo, PagSeguro, Mercado Pago, todas elas você vai conseguir exportar as informações nesse formato que a gente tem aqui, tá? Então, é o seguinte, quais as informações que a gente vai precisar para fazer o relatório? Data da venda, né? O código da venda é opcional, a gente vai precisar do nome do cliente ou algum identificador do cliente, a gente vai precisar da data de vencimento, ou seja, a data de recebimento, tá? Entenda aqui que é a data que a gente vai receber esse dinheiro, tá? Data do vencimento do título e o valor da parcela. Então, por exemplo, aqui eu tenho o cliente A ele fez uma compra aqui no dia 3 de janeiro, né? A gente olha aqui 3 de janeiro e o valor é R$ 950 a parcela, tá? Como ele fez no cartão de crédito, então todos os valores são iguaizinhos aqui, né? Comprou parcelado, então cada linha da nossa planilha significa uma parcela desse valor que a gente tem a receber, beleza? E aqui a data de vencimento é justamente a data que a gente vai receber no futuro esse título que essa venda que a gente fez, beleza? Então aqui do lado agora nós temos o nosso boleto. E boleto é um controle muito manual. Eu recomendo que você tenha uma planilha mais ou menos como essa daqui, né, que eu vou te mostrar. A gente ainda vai alterar algumas coisinhas para que você consiga controlar todas as vendas por boleto que você ainda não recebeu, tá? Então esse daqui é o controle de boleto que a gente tem a receber. São duas planilhas separadas, depois a gente vai juntar as duas, eu vou mostrar para vocês. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu vou considerar aqui mais uma coluna, que é uma coluna de status, tá? Por que uma coluna de status? Eu quero saber se essa venda, esse recebimento já foi feito, né? A gente já recebeu, ou se esse recebimento está pendente, ou seja, está vencido, o boleto venceu e o cliente não pagou. Então, vamos imaginar, hoje é dia 30 de janeiro de 2023. Então, imagine que hoje é dia 30 de janeiro de 2023 e esse boleto aqui está vencido. Então, a gente vem aqui e coloca vencido, tá? E o restante está todos a vencer. Então, a gente vem aqui e vencer. A vencer, né? Todo mundo aqui está a vencer. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, identificar as vendas que a gente tem no boleto e classificar se está vencido ou se não está vencido, tá bom? E é claro, aqui também tem a data de vencimento do boleto. O segundo passo para a gente classificar essa tabela do boleto vai ser o risco do cliente. O que acontece? Por que eu estou avaliando o risco do meu cliente não me pagar? Porque essa estrutura que a gente vai montar vai servir para a gente montar também o nosso fluxo de caixa. Mas já quero deixar isso pronto para que você, quando você for fazer o seu fluxo de caixa, você já tenha pelo menos a base de recebimentos futuros que você tem aqui de cartão de crédito e boleto. A gestão financeira é como se fosse um Lego, né? A gente vai montando cada uma dessas pecinhas e quanto mais informação a gente tem em cada uma dessas peças, mais fácil fica para a gente levar depois essas peças para dentro do nosso fluxo de caixa, que é a nossa peça principal, né? É como se fosse o nosso castelo, tá bom? Então é o seguinte, vamos avaliar o risco do nosso cliente. A gente já percebeu aqui que ele já tem um boleto vencido, então a gente vai colocar como risco alto, tá? Ele é o cliente E, né? Cliente E, ele tem um risco alto.
Então, mesmo não estando vencido o boleto, o risco é alto. Por quê? Porque é o padrão de pagamento do cliente, né? O risco está atrelado ao cliente e não ao título, beleza? Então, aqui no F, vamos dizer que é um risco médio, tá? E esse risco você consegue ver por histórico de pagamento, né? E análise de risco também. E o último, vamos colocar como baixo aqui, só para ter um exemplo aqui, tá? Então é o seguinte, está classificado como risco alto, médio e baixo, nosso boleto. A nossa terceira coluna que a gente vai criar vai ser a data prevista. O que é a data prevista? A data prevista é a seguinte: quando eu vendo para um cliente que tem alto risco de não me pagar, eu não posso contar com esse dinheiro naquela data lá no meu fluxo de caixa. Então eu tenho que prever que o meu cliente não vai me pagar naquela data. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai acrescentar alguns dias para ter um desvio de caixa, né, e deixar a gente seguro lá no nosso fluxo de caixa. Beleza? Então, a gente vai somar aqui, por exemplo, na data de vencimento, esse vencimento aqui a gente vai adicionar mais uns 20 dias, tá? Bastante tempo. E nessa daqui, eu vou adicionar mais 15 dias. Tá bom? Por quê? O meu cliente, ele tem um risco alto. Se ele tem um risco alto, ele pode ser que ele não me pague naquela data. Então, eu vou adicionar mais alguns dias aqui no meu fluxo, na minha data prevista de recebimento. Para quê? Para que eu não conte com dinheiro antes do tempo. Porque se eu tiver um desfalque de fluxo de caixa por conta desse cliente, a minha empresa vai estar suscetível a ter que pegar um empréstimo, a ter que vender um recebível, a ter que pagar juros abusivos para bancos. Então, a minha recomendação é que você considere alguns dias a mais para você compensar esse risco do cliente. Não quer dizer que isso daqui vai acontecer, mas se acontecer, pelo menos você já está ali com o teu fluxo de caixa equilibrado, tá? Tudo que a gente está fazendo aqui é para estruturar depois o nosso fluxo de caixa. O risco médio, eu vou colocar aqui, ó, como 3 dias, tá? E esse cliente de risco baixo a gente considera a própria data de vencimento, tá? Então a gente vai considerar aqui a própria data de vencimento. Fechou? Então são essas 3 colunas que a gente vai incluir aqui para a nossa venda de boleto. Qual que é o nosso próximo passo? A gente vai consolidar essas informações. Então eu vou fazer uma cópia desta planilha de boletos, tá? Aqui. Eu vou chamar de consolidado. GL. Beleza. Então, controle das vendas realizadas, consolidado. É o seguinte, ó, compartilha essa aula, ajude também outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você. Deixa também o seu like aí, deixa o teu comentário aqui se você não entendeu alguma coisa, tá? Então agora no consolidado nós vamos fazer o seguinte, a gente vai trazer o cartão de crédito para cá. Ah, mas por que eu vou levar só o cartão de crédito aqui para o meu consolidado? Porque o boleto já está aqui, ó, tá? Como eu incluí algumas colunas aqui no boleto, ó, eu só preciso colocar as informações do meu cartão de crédito aqui, né? Aqui embaixo. Então, o meu cartão de crédito, por exemplo, ele está todo a vencer, né? Não tem cartão de crédito vencido. Ó, a vencer, né? O meu risco é baixo, né? Por quê? Porque o cliente já pagou, ele vai pagar para a operadora do cartão. Então, o meu risco é muito baixo. Se o cliente não pagar, eu recebo do mesmo jeito. Então, o meu risco aqui vai ser bem baixo. E a data eu posso considerar a data do vencimento mesmo, não tem problema nenhum, tá? A gente só vai mudar, fazer essa análise de risco aqui para o boleto, tá? Ou para uma promissória, caso você tenha. Então, aqui eu vou trazer para todo mundo essa mesma informação, né? Todo mundo aqui. E aqui, só mais uma coisa. Vamos colocar o formato. Formato aqui. Aqui é boleto, né? E boleto. Aqui. E aqui é cartão de crédito, tá? Basta você aplicar para todo mundo e pronto. Aí aqui a gente vai só deletar essas linhas em branco, né? Inclusive com esse cabeçalho aqui também. Deletamos. Beleza, chegamos até aqui. Então agora a gente tem uma planilha toda consolidada, né?
tudo que é boleto e tudo que é cartão de crédito. E eu quero que você observe que a coluna de data de venda tem data de venda, né? Coluna do código da venda tem o código da venda, do cliente, assim por diante, até o final, tá bom? Então ela tem que estar toda alinhadinha, né? Coluna a coluna, para a gente fazer isso daqui. A gente vai selecionar toda essa tabela aqui, tá? Você pode vir aqui com o mouse e fazer assim, bonitinho e tal. Então você segura o Shift Ctrl e dá um espaço. E ele vai selecionar toda a tabela aqui para a gente, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos aqui em inserir e a gente vai inserir tabela dinâmica, tá? Normalmente eu incluo uma tabela, só que eu quero pular espaço aqui, tá? Não precisa fazer isso por enquanto. Então a gente vem aqui e inclui a tabela dinâmica. Incluímos a tabela dinâmica, já vem aqui o nome, intervalo, tudo mais, nova planilha. Só presta atenção se essa parte está toda selecionada aqui, né? Se a tua planilha está toda selecionada. Pode deixar em nova planilha e dar um OK. Maravilha. Agora a gente já tem uma tabela dinâmica. Então, vou colocar aqui, tabela dinâmica. Maravilha. Só tirar aqui, ó, linha de grade, que eu não gosto e tudo mais. E agora a gente vai montar a nossa tabela dinâmica com as informações que estão lá no nosso relatório consolidado. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou trazer o seguinte, valor. Vai ficar em valores, né? Vou colocar o cliente na linha. Você vê aqui, ó, linhas e colunas, né? E aqui eu posso ir arrastando do jeito que eu quiser. Então, data de venda, não. Eu vou pegar data prevista e colocar na coluna. Olha só que legal. Aqui eu já consigo saber que eu tenho a receber R$202 mil. Tá vendo? De fevereiro até outubro. Vamos trazer o formato para o filtro. Aqui, ó. Filtro. Vamos colocar o risco aqui no filtro também. O status no filtro também. Você vê que aqui ó, o filtro está trazendo todo mundo, né? Depois você pode fazer essa aula aqui me acompanhando, você fazendo aí no seu Excel também, tá? É o que eu recomendo também. Então, salva essa aula aqui para você depois voltar nessa planilha e fazer o passo a passo, né? Aí você pega os seus relatórios e monta aqui do jeito que eu estou montando. Vai funcionar do mesmo jeito. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mudar o formato do número aqui, que eu não gosto desse formato aqui. Pronto. Tirar a casa decimal. Só arrumar aqui o tamanho das colunas. Diminuir um pouquinho. Vou clicar com o botão direito. Venho aqui. Clicar com o botão direito. Opções da tabela dinâmica. Eu vou tirar este e este aqui. Para as células vazias, mostrar. Vamos mostrar um 0 aqui, tá bom. Ok. Aí tá ótimo assim. Aí é o seguinte. Quanto é que eu tenho que receber no total? 202.050, tá? Quanto é que eu tenho a receber em fevereiro? 61 mil. Se eu quiser abrir fevereiro e saber por dia, eu também consigo. Ó. Basta eu clicar aqui no maisinho, ele me abre aqui fevereiro, tá? Aí fevereiro tem um total aqui e março e assim por diante, tá? Posso fazer isso com qualquer mês. Agora, vamos deixar um pouquinho mais profissional isso daqui, né? A gente vai colocar, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui no meio da planilha, inserir segmentação de dados, tá? E aqui você pega o seguinte, você vai pegar o status, o risco, formato, e o... Ah não, cliente não vai não. Tá, beleza. Status, risco e formato, beleza. Trouxemos os três aqui, vamos só alinhá-los aqui do lado, para ficar bonitinho, né? Deixar assim, ó, bonitinho. E esse daqui eu vou deixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não fica no lado a lado, mas tudo bem. Vai ficar. Beleza. Vai ficar os três aqui. Agora, se eu quiser saber o quanto foi que eu vendi no boleto, basta eu clicar aqui, eu sei que eu tenho 59.760 a receber do boleto. E quanto que é de cartão de crédito? 142.290, tá? Eu quero saber de boleto risco baixo, 24 mil. Risco alto,
34 mil, risco médio, 1.000 e pouco, né? Então, beleza. Se eu clicar aqui, ele tira o filtro, né? Aí eu quero ver só o que é vencido, porque eu quero fazer uma cobrança ativa em cima desses títulos vencidos. Ah, eu só tenho um aqui do cliente E, tá? Então, isso daqui vai te ajudar nesse tipo de análise um pouco mais de cima, um pouco mais macro. E basta você pegar essas informações aqui de recebimento e levar lá para o seu fluxo de caixa. Porque isso daqui é a tua previsão ajustada do quanto é que você vai receber dos seus clientes futuramente. Lembra que a gente ajustou, fez uma data prevista de quando é que você vai receber. Então isso daqui não é nem a data de vencimento, isso daqui é a data de vencimento mais uma previsão, né? Mais uma gordurinha ali para mitigar o risco que você tem de não receber na data do vencimento. Agora, se você quer se aprofundar ainda mais no contas a receber, muito além do que a gente fez aqui, porque o que a gente fez aqui não é quase nada, tá bom? Se você quer se aprofundar muito mais ainda, eu convido você a se tornar membro do GL Pro. Lá dentro a gente tem várias trilhas da área financeira, fluxo de caixa, contas a receber, contas a pagar, crescimento acelerado da carreira na área financeira, né? Claro, isso é importante, não é só a parte técnica que a gente precisa desenvolver, a gente também precisa desenvolver vários soft skills para que a gente consiga acelerar nossa carreira na área financeira. Então, se você está querendo rampar na área financeira, assina o GL Pro, super barato, super acessível, tá bom? Você vai ter acesso aí por um ano inteiro ou por um mês também. Você tem a opção de fazer a assinatura mensal agora em 2023. E além de você ter acesso a planilhas como essa daqui que eu estou montando, você também vai ter acesso ao nosso suporte. Então você não vai estar sozinho na sua jornada na área financeira. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.